Olá, meu nome é Augusto, eu sou bolsista de iniciação científica no Laboratório de Eletrofisiologia da Fundação Ezequiel Dias, em Minas Gerais, onde participei do desenvolvimento do projeto sob orientação da pesquisadora Alessandra Matavel. Esse projeto foi intitulado de Participação dos canais para potássio Ca1.3 na reatividade imunológica. Mas por que é importante estudar os mecanismos por trás do nosso sistema imunológico? É bem simples. O sistema imunológico é como um time de segurança do nosso corpo. Ele nos protege de vírus e bactérias, mas às vezes pode acabar se confundindo e atacando quem não deveria. E esse é o surgimento das doenças autoimunes. Estudar como ele funciona é importante para que possamos aprender a corrigir esses erros e assim cuidar melhor da nossa saúde. Mas isso leva à pergunta: afinal, o que são doenças autoimunes? Algumas doenças acontecem quando o nosso sistema imunológico acaba ficando ativo demais. E enquanto ele deveria defender o corpo de invasores, como os vírus e as bactérias, ele se confunde e ataca as próprias células e tecidos saudáveis do organismo, causando inflamações e danos ao nosso corpo. Alguns exemplos de quando isso acontece são o lúpus, a artrite reumatoide e a esclerose múltipla. Para funcionarem, as células de defesa, como os linfócitos, precisam receber sinais. E um desses sinais acontece por meio de pequenas estruturas na membrana da célula, que funcionam como portinhos, ou canais, controlando a entrada e saída de íons, regulando assim a atividade elétrica das células. Um desses canais se chama Ca1.3 e ele funciona, de forma simplificada, como um botão de ativação das células do sistema imune. Quando a quantidade desses canais é muito alterada, essas células ficam mais ativas do que deveriam, possivelmente causando algumas doenças autoimunes. Os pesquisadores Chand e Norton mostraram em 2017 que o canal Ca1.3 é o principal canal que é alterado nos linfócitos de memória efetora, os mesmos linfócitos que estão envolvidos nas doenças autoimunes. Então, eles fizeram a seguinte pergunta: se bloquearmos o canal Ca1.3, será que nós conseguiríamos controlar as doenças autoimunes sem imunossuprimir o paciente? Os glicocorticoides como a prednisona e a prednisolona são medicamentos já amplamente utilizados no tratamento das doenças autoimunes. Isso porque eles ajudam a suprimir a resposta do sistema imunológico, mas os mecanismos de ação desses medicamentos ainda não é completamente compreendido. O primeiro objetivo do projeto foi avaliar o efeito agudo de 3 concentrações de prednisona e prednisolona sobre o canal Ca1.3, expresso em células de mamífero. Para isso, células REC foram transfectadas para expressar o canal Ca1.3, e em seguida realizamos experimentos de eletrofisiologia utilizando a técnica de Whole Cell PET Clamp, que de forma simples permite medir a atividade elétrica da célula. Durante os experimentos, observamos que tanto a prednisona quanto a prednisolona foram capazes sim de promover um bloqueio parcial do canal Ca1.3. No entanto, o bloqueio observado no pico da corrente e ao final do pulso, chamado de corrente persistente, não foi equivalente. Quando quantificamos essa proporção de bloqueio, verificamos que a corrente persistente era mais intensamente afetada, o que sugere que esses fármacos podem alterar os processos de inativação do canal. O objetivo seguinte foi avaliar se os fármacos seriam capazes de alterar a expressão do canal de forma genética. E para isso, as correntes elétricas foram medidas após 24 horas de tratamento com ambos os fármacos. E os nossos resultados mostraram que nenhum deles alterou de forma significativa os picos da corrente, indicando que a interação entre esses glicocorticoides e o canal Ca1.3 ocorre apenas na superfície do canal, sem causar qualquer alteração genômica. A partir daí, nós começamos a testar o efeito desses glicocorticoides em hibridoma. Mas o que são hibridoma? Essas células são formadas a partir da fusão de linfócitos B e células de mieloma, criando-se assim uma célula imortal capaz de produzir anticorpos. E os nossos resultados mostraram que os bloqueadores de canais iônicos não reduziram a produção de anticorpos pelos hibridomas, mas tanto a prednisona quanto a prednisolona reduziram significativamente a produção de anticorpos por esses hibridomas. Então nós pensamos, será que uma manipulação genética nos hibridomas conseguiria interferir nessa produção de anticorpos? Para testar essa hipótese, avaliamos in vitro a expressão heteróloga, ou seja, quando um gene ou mesmo um conjunto de genes de um organismo é inserido e expresso em outro organismo diferente, no caso dos nossos hibridomas, com 3 DNAs diferentes, que por razão de sigilo, não podemos mencionar quais DNAs foram utilizados. E os nossos resultados mostraram que, sim, todos os DNAs utilizados aumentaram a produção de anticorpos pelos hibridomas, mas apenas na transfecção realizada com o DNA2, esse aumento foi estatisticamente significativo. Em conclusão,
Nossos resultados mostraram que a prednisona e a prednisolona são sim capazes de bloquear os canais Cargon.3 de maneira rápida, reversível e não genômica, o que sugere uma interação direta desses fármacos com os canais. Além disso, observamos que os glicocorticoides promoveram uma redução significativa na produção de imunoglobulinas em hibridomos, reforçando a importância de compreender mais profundamente os mecanismos de ação desses fármacos. Os dados também demonstraram que o bloqueio isolado dos canais de potássio não é suficiente para inibir a produção de anticorpos, confirmando que os glicocorticoides atuam sobre múltiplos alvos celulares para exercer esse efeito clínico. Por fim, resultados preliminares envolvendo a transfecção de bidomas com diferentes DNAs indicam que o aumento da expressão dessas proteínas pode sim estar associada a um incremento na produção de anticorpos. Gostaria de agradecer ao apoio da FAPEMIG e da Fundação Ezequiel Dias, sem as quais esse trabalho não seria possível. Obrigado.